Se joga, Mona! Olá, monas, tudo bom? Esse vídeo vai ser sobre a reação da nossa família quando nos assumimos. No outro vídeo anterior, a gente está falando um pouco como foi que a gente se assumiu para a família, para amigos e afins. E esse a gente vai falar mais ou menos a reação de todos, se a gente perdeu amigos, se quando a gente se assumiu fechou algumas portas ou não. Dá ênfase mais em relação à aceitação familiar. Comigo começou assim. Como vocês viram no vídeo passado, eu me assumi de uma forma mais grotesca pra família e tal. A primeira pessoa que ficou sabendo da minha homossexualidade, né, da minha sexualidade, foi minha avó. A reação que ela teve comigo foi de falar pra mim que ela já sabia disso daí e que me dava super apoio. Graças a Deus, a nossa família meio que é abençoada nisso daí, tem a cabeça bem aberta nisso. Pra minha avó foi super sossegado de saber da opção sexual. Pra minha mãe foi sossegado também. Quando eu falei pra ela, ela perguntou pra mim, ela me questionou se era realmente isso que eu queria. Meu pai, ele aceitou de início, só que pra ele foi um baque, porque acho que todo sonho de pai que tem uma filha mulher é que essa filha constitua uma família na visão deles, né? Que é casar com um homem, ter sua casa, ter seu filho. Coisa que hoje eles podem ver que mesmo a gente gostando de mulher, a gente pode ter da mesma forma, seja adotando, seja inseminação, independente das formas. E pode sim constituir uma família, tanto que eu tô há 5 anos com a minha esposa, minha noiva, né? E eles veem isso daí. Então pro meu pai foi um baque inicial, por causa dessas tradições que ele tem na cabeça dele. Mas hoje ele aceita super de boa, ele fala até que ele prefere a gente com relacionamento lésbico do que com o homem, porque a gente mostrou pra eles o que era o respeito que a gente precisava e que não era essa visão de homossexualismo que eles tinham. Pro restante da família, pro meu pai e pra minha mãe foi de boa, meu pai teve um pouco disso daí, minha avó foi de boa. O meu avô, ele já tem a cabeça bem fechada nisso, então a gente não chegou a sofrer preconceitos com ele assim, apesar de que acaba sendo, né? É um preconceito. Sim. Mas ele nunca desrespeitou a gente, nunca. Sim. Ele sempre respeitou, mas sempre mostrando que ele não aceitava. Comentáriozinhos bestas, sabe? Inicialmente teve bastante comentários assim da parte dele, mas ele nunca destratou a gente. Não. O restante da família, a gente tem um casal de tios também que é super cabeça aberta, porque eles vivem nesse meio, dentro das coisas que eles seguem, das coisas que eles pregam, eles vivem nesse meio. Então eles deram muito apoio, pra mim, pelo menos, que foi quem chegou e já falou pra eles direto. Eles deram super apoio. O restante da família também foi super bacana. A gente tem uma família que é meio que variada as pessoas, assim. Então a gente tem tio que é loucão no sentido assim, de ser fisicamente, pra quem olha, fala que é o bravão, porque ele luta, ele é grandão e tal. E ele foi uma das pessoas que mais me deu apoio nisso. Foi uma das pessoas que eu tive muito medo de me assumir pra ele, pela forma que ele se colocava pra gente, mas surpreendeu porque ele deu super apoio. Então foi basicamente isso. De amizade, meus amigos, na época que eu me assumi, a maioria dos meus amigos já eram homossexuais. Então eles mesmos falavam pra mim que eles sabiam que eu era, só que estavam esperando o dia de eu me assumir. Então não foi uma festa, né, porque às vezes a gente pensa, né, que seria um furdunço todo. Não foi uma festa, mas eles aceitaram super de boa. Eu não perdi amigos, porque amigos de verdade a gente não perde. Eu perdi alguns colegas que acabaram se afastando quando eu me assumi. Acho que, sei lá, medo de andar com uma lésbica e a gente vai pegar, no caso de mulher. Transmissível. Acho que vai transmitir isso pra eles, sei lá. Então as pessoas que se afastaram da minha vida foram as pessoas que realmente não deveriam nem ter entrado. Então eu não perdi nada, não perdi nada. Hoje eu sou bem mais feliz, porque antes você tinha que se esconder um pouco pra dentro de você mesmo, com medo do que a família ia achar, e eu não cheguei a ter problema nisso. Bom, pra mim, quando eu me assumi lésbica, minha irmã já sabia, me deu super apoio também em alguns, como que eu posso dizer, alguns conselhos, né? Alguns não tão bons, outros piores na brincadeira. Mas não é tanto brincadeira também, né?
E minha mãe super aceitou, porque eu já me assumi, como no outro vídeo vocês viram, eu me assumi de uma forma mais tranquila, mais natural, sem querer chocar. Meu pai, a primeira coisa que ele me falou, ele perguntou se eu tava feliz e que não era pra ligar pra opinião dos outros, que era pra mim ser feliz. Minha avó é É a mais porra louca é a da véia família, mais né? porra louca, que vocês vão conhecer um dia, talvez. Em relação a tios, essas coisas, todos deram apoio. Tem gente que não comenta muito, mas também porque eu acho que não é algo nem pra ficar sendo muito comentado, porque tem que ser tratado como natural, porque é uma coisa natural. O meu avô, como minha irmã disse, teve sim um pouco de preconceito no início, mas é aquele negócio de que na visão dele homossexual é pessoa sem caráter, é uma putaria. Mas assim. isso foi a forma que ele foi criado também, né? Sim, exatamente. Quando eu até acredito que ele tenha tido até um pouco mais de preconceito com minha irmã, porque como a gente falou, ela sempre foi mais porra louca, e ele via essa questão porra louca que não tirava essa ideia da cabeça dele de que o homossexualismo era putaria, porque ela mostrava um lado mais de putaria. Só que quando eu me assumi, ele viu que eu era mais certa, mais correta e sempre tive mais juízo, né? Mas mesmo com esses preconceitos, assim, que ele teve, por não conhecer, porque ele falava, assim, que homossexual era da porta pra fora, que ele tinha amigos, mas que era da porta pra fora. Sabe aquela historinha assim, eu não tenho preconceito, eu até tenho um amigo que... Exatamente. Mas dentro da minha casa não. Só que ele nunca destratou ninguém que entrasse na casa dele assim, né? Não chegou a destratar. Mas ele sempre aceitava assim, ele respeitava quando a gente trazia as pessoas pra dentro da casa dele. Da mesma forma que em casa, né? Por mais que tenha sido um baque pro pai, quando teve essa parte de se assumir, a gente trazia as pessoas que a gente se relacionava pra dentro de casa e eles nunca falaram nada, sempre se trataram super bem. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram mais abertos pra isso, mas o meu avô já teve sim um pouco mais de preconceito até com as pessoas, sim, né? Não pode falar que não. Ele já teve, antigamente, hoje não mais, hoje ele já é mais maleável, mais de boa, mas antigamente tinha assim, já teve casos de destratar, de a pessoa falar oi, virar a cara, sair andando, sabe? Isso é uma forma de destratar. Sim, exatamente, nesse ponto sim. Mas nunca de ofender. Ofender não, mas destratar sim, mas hoje já é, porque ele começou a conviver com isso, hoje ele já comenta sobre o assunto com a gente muito mais de boa, ele aceita mais de boa, ele respeita, né? E consegue conviver com as pessoas que é da mesma forma que a gente dentro da casa dele, como a gente tem amigos que chama ele de vô, minha avó de vó, e frequenta normalmente lá, e ele trata muito bem hoje em dia, conversa, fala que é um prazer recebê-los lá. Hoje é tudo muito mais acabou tranquilo. se tornando meio que normal, né? Porque a gente não Sim. coloca hétero dentro da casa dele, né? Não, sempre até porque a gente não tem hétero no nosso ciclo. Sim, exatamente, a gente não tem, tem hétero, mas a gente não tem muito amigos héteros. A maioria que tá junto com a gente são os homossexuais. Sim, mas a gente tem amigos héteros também, tipo, a gente tem até um amigo que, né? Mentira. Não, a gente tem até amigos héteros, sim. Mas é muito pouco. Sim, bem poucos. Mas, inclusive esses amigos, hoje em dia, falando da minha parte, assim, alguns amigos meus héteros, o enrustido, sei lá, quando soube, se afastaram, mas também que a gente não pode chamar de amigos, foram conhecidos, que não fez diferença se afastar ou não também. Mas existem amigos meus que super apoiam, que conversam de boa, que vão para a balada com a gente tranquilamente. Tem pessoas que é amigo, mas não acha correto, mas respeita. A gente não pode falar que é o correto para eles, pra gente é o correto, para eles não pode não ser e a gente não tem que pregar. Não, você tem que falar que é correto. Você tem que aceitar o jeito que a gente é, só. Agora, se ele acha correto ou não, isso é problema de cada um, né? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Não é um vídeo tão demorado, que não tem muito o que contar, né? Aliás, até tem, mas se fosse contar só a parte do que a família aceitou, a gente não teve problema com isso, a nossa família é super cabeça aberta, não teve, a gente não chegou a sofrer tanto tipo de preconceito, a não ser
nesse ponto de não aceitação, de divergências em opiniões, nesse sentido assim. Mas a nossa família sempre se aceitou. As formas que a gente se assumiu foi totalmente diferente uma da outra. No caso, cada um achou o melhor momento e a melhor forma naquele momento para se assumir. Então não tem nem como falar muito que foi o correto dela, errado meu, correto dela. Foi o que deu certo pra gente no momento e foi o que libertou a gente, que fez a gente feliz até hoje. A nossa família tá sempre junto, sempre frequentando junto com a gente várias coisas. E o vídeo é pra vocês verem que é normal isso daí. Tem como ser livre, se tornar um ambiente harmonioso dentro da sua família. Galera, e assim, o fato da gente não ter sofrido muito preconceito dentro da nossa própria família não significa que algumas portas do mundo não se fecharam, porque eu acredito que qualquer coisa que a gente escolha fazer na vida, o homossexualismo não é uma escolha, mas eu digo qualquer coisa que a gente escolha, sei lá, um emprego a gente vai ser julgado, uma profissão a gente vai ser julgada, ou se a gente não escolher nada, a gente vai ser julgado da mesma forma. Então portas se fecham e portas se abrem. E a gente, quando a gente se assume, a gente tem que estar preparado para aceitar, para respeitar essas portas que vão se fechar, mas tendo sempre a certeza de que outras vão se abrir também. Não é o fim do mundo, não é fácil a gente se assumir, não é fácil pra gente que tem uma família super de boa, não foi muito fácil também. Aí eu imagino como que é para uma pessoa que tem pais homofóbicos e família homofóbica e que já cometem comentários desapropriados, né? Então, mas o que a gente quer aconselhar é que se vocês realmente são, se vocês têm certeza do que vocês são, é que vão aos poucos, né? Mostrem, talvez, coloquem um assunto de homossexual e ver como eles reagem. Mostrem pra eles de que você nunca vai mudar o seu caráter e que você só quer ser feliz. E eu tenho certeza de que, por mais difícil que seja, com o tempo a coisa se torna mais fácil, né? Toda atitude vai gerar uma consequência. Com certeza. Só que toda atitude que for te fazer feliz, então já vale a pena ir. A parte de serviço, a parte profissional, hoje em dia, não fecha tanto as portas como fechou antes, mas ainda fecha. Pessoas que olham com os olhos tortos por você ser homossexual, por você se vestir igual homem, por você se vestir igual mulher, sempre vai ter. Mas se te faz feliz, se você tá realmente completamente feliz com essa, não seria uma escolha, mas com condição, né? Isso, mas com a escolha de se assumir, se te tá fazendo feliz isso daí, você vai ver que essas coisas acabam se tornando mínimas. Você consegue passar por cima disso tudo. E outra que a opinião dessas pessoas de fora não vai interferir em você, não vai fazer diferença. E eu acho assim, tudo que diz respeito a você e a sua vida, você tem que pensar em você e na sua vida. Se você é homossexual, você sabe que é isso que te faz feliz. Você tem um relacionamento homossexual e sabe que você não consegue, você não é diferente, você não consegue ser diferente. Então você não tem porquê também ser uma coisa que você não é, pelo que pregam, julgam ser certo, né? Então você tem que ser feliz do jeito que você é. Se você se importar com o que os outros vão dizer, você sempre vai ser infeliz na sua vida. E isso não só relacionado ao assunto homossexual, mas em qualquer escolha na sua vida, vai sempre ter um pra julgar você de forma incorreta e de forma maliciosa. E tenha certeza que da mesma forma que vai haver pessoas que vai te julgar de forma maliciosa, outras vão te super aceitar, vai ter uma comunidade que vai te abraçar. E a gente realmente está aqui para isso, para poder aconselhar, para poder conversar. Porque uma coisa que eu acho muito importante a gente falar as pessoas de que sofrem preconceito dentro da família e acabam se tirando a própria vida, porque deve ser um baque muito grande sua mãe chegar e falar pra você: eu prefiro um filho morto do que um filho homossexual, eu prefiro um filho bandido do que um filho homossexual. Isso na cabeça de uma pessoa, de qualquer pessoa, mas de uma pessoa adolescente, é um trauma gigantesco. Então a gente tem que acabar com isso, porque o índice de suicídios
na nossa comunidade, principalmente de travestis, é muito grande. Então a gente quer realmente isso, tirar esse preconceito, conversar, ter um ombro amigo para quem está passando por isso, que pode ver que tem outras maneiras de ser acolhido, de ser respeitado, e que não precise chegar a esse ponto de tirar a própria vida, né? Exatamente, e entender também que tudo que for ligado à família sempre vai ser mais difícil de você colocar a sua opinião quando for contra deles. Mas tem que entender que a cura de cada um é diferente, o tempo de cada um para aceitar, para entender. Normalmente as pessoas mais velhas da família não conhecem isso, conhecem pelo que a sociedade prega, conhecem de uma forma errada. Então é você ter a ciência que se vai te fazer feliz, se você está preparado para se assumir, vai ter preconceito, seja na sua família, seja fora, só que você tem que estar ciente que você tem que ser forte para lidar com essas consequências. E procurar, como a Samantha disse, procurar as pessoas que estão nesse meio, converse com pessoas. Tem pessoas que estão no meio GLS que já tiveram esse tipo de preconceito, esses tabus na cabeça. Tem mães que tiveram preconceito e depois de coisas que aconteceram na vida, veio até o mundo colorido, né? O mundo LGBT, dar seu depoimento que hoje estava abrindo a sua mente. Então é tudo o tempo de cada um. A gente, para se assumir, a gente tem que respeitar o tempo do outro. E ser feliz, mostrar o respeito com o próximo, e é isso. E se a gente exige respeito, vamos respeitar também, né? Porque não tem como a gente exigir respeito de alguém afrontando. Então, respeite para ser respeitado e não discuta se você está se assumindo. Procure não afrontar teus pais, procure não querer chocar seus pais, porque vai ser muito mais difícil você conseguir a aceitação ou até o respeito deles se você for afrontar. Tente fazer da forma mais que você ache mais correta possível. Não deixe mudar a sua cabeça, não deixe eles interferirem, a sociedade em geral interferir e falar pra você o que é certo e o que é errado. Não se julgue como errado por amar uma pessoa do mesmo sexo, porque o amor não é errado, seja ele com quem for. E seja feliz, gente. A mensagem que a gente quis passar no vídeo é essa daí. Tenha ciência do que você está fazendo, tenha respeito por você primeiro, pelo próximo, principalmente pela sua família. Entenda o próximo, entenda que o tempo dele não é o mesmo que o seu. E seja feliz. O vídeo vai ficando por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado. Entra na descrição do vídeo aí e segue as nossas redes sociais. Vai estar tudo na descrição aí. Se inscreve no canal, dê aquele joinha para fortalecer, pra gente estar trazendo mais vídeos para vocês. Quanto mais joinhas vocês estarem deixando aí, mais conteúdo a gente vai estar trazendo sobre diversos temas. Então não se esqueça disso. E se caso precise de algum conselho, chame a gente no direct do Instagram. A gente tem uma página no Facebook que vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. Adicione a gente também no Facebook. Sinta-se à vontade para perguntar, ter alguma dúvida. Se você não é homossexual e tem alguma dúvida do mundo homossexual, pode perguntar pra gente que a gente não vai destratá-lo de forma alguma. A gente respeita todo mundo e respeita opiniões diferentes da nossa também, porque a gente não tem a verdade absoluta nas nossas costas, né? Então, se você está sofrendo algum tipo de preconceito ou se você precisa conversar com alguém, chama a gente lá que a gente vai estar respondendo todo mundo. E quem quiser estar compartilhando as experiências que cada um tiveram também, pode estar escrevendo nos comentários, pode estar escrevendo nas redes sociais, que sempre que possível a gente vai estar comentando esses assuntos em vídeo também. E seja feliz e se joga, Mona. Se joga, Mona.